pensar, que a gente não consegue fazer se estiver pensando em outra coisa ou fazendo outra coisa, mas a forma também automática, que é a forma quase que instintiva ou intuitiva. Essas duas figuras se misturam aí, o instinto dado até pela natureza, que outros animais também têm, e a forma intuitiva, que tem também influência de memória daquele mesmo indivíduo, não necessariamente só de antepassados. E qualquer um de nós pode fazer um experimento mental rápido para visualizar o funcionamento desses dois sistemas. Basta que nós pensemos enquanto nós estávamos aprendendo a dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente pensa na marcha que vai engatar, na pressão que vai colocar em cada pedal, para onde vai olhar, que alavanca vai puxar no carro. Ali está funcionando o nosso sistema manual, o nosso sistema racional. Depois que nós aprendemos a dirigir, aquilo quase como começa a acontecer automaticamente. Nós passamos a fazer tudo aquilo sem mais pensar no que estamos fazendo. Passamos a fazer no modo automático. E a mesma coisa acontece com os sentimentos morais. Nós temos um modo automático de enfrentar dilemas morais, e até por isso que muitas vezes, quando nos colocam um dilema moral, como os livros de filosofia do direito, por exemplo, colocam dilemas morais como o dilema do vagão desgovernado, vai andando o vagão desgovernado, no final do trilho tem 5 mineiros, mas há um desvio que se pode fazer para que só um mineiro morra ao final desse desvio, em vez de matar 5 mineiros. Nós fazemos o desvio ou não? Primeiro nós pensamos que o correto é fazer o desvio, e depois nós vamos buscar os fundamentos para isso, porque está funcionando o nosso sistema automático. Mas às vezes nós nos deparamos com situações em que a resposta do nosso sistema automático não é satisfatória, e nós acionamos esse sistema manual, que é o sistema racional, e às vezes esse sistema racional dá explicação para o que o sistema manual, ou o sistema automático encontrou. O sistema manual dá uma explicação para o que o sistema automático encontrou, e às vezes ele chega a uma situação diferente. Por que quando se diz, por exemplo, e se tiver no final do trilho 5 mineiros, o trem desgovernado estiver correndo e tiver uma pessoa muito gorda sobre uma ponte, se eu empurro a pessoa muito gorda e ela cai no trilho, o trem para, eu mato uma pessoa, salvo 5 também. A mesma lógica racional seria aplicada, mas aí a gente diz, não, mas nesse caso eu não toleraria empurrar o sujeito. O nosso sistema automático, instintivo, está dizendo que tem alguma coisa errada com aquilo. Então esses dois sistemas, eles interagem, e o sistema automático, o sistema instintivo, ele nos dá um sentimento de como nos comportar, e esse sentimento muitas vezes é confirmado ou reprimido pelo sistema racional e manual, que nós tentamos encontrar uma solução para isso. E talvez uma contribuição da neurociência para o estudo da filosofia do direito, diante desses pontos que mencionei para os senhores, seja, por exemplo, o de acionar o sistema manual, o sistema não automático, quando nós temos conflitos morais decorrentes de situações chamadas de dilemas multiculturais, de pessoas situadas em culturas diferentes. E aí se pode fazer uma analogia, essa analogia é feita por um neurocientista chamado Joshua Green, em que ele faz uma analogia com o funcionamento do nosso cérebro. Nosso cérebro, quando nós temos o sistema automático funcionando, o sistema instintivo, ele funciona de forma muito mais rápida para lidar com situações iguais às situações que nós ou os nossos antepassados viveram no passado. Só que quando esse sistema automático falha, ou quando o nosso cérebro fornece respostas automáticas diferentes e conflitantes, nós automaticamente acionamos o sistema manual. Por exemplo, se nós vemos palavras e alguém nos pede para ler o que está escrito nessas palavras, nós automaticamente lemos sem nem pensar e dizemos o que está escrito naquelas palavras, qual o significado daquelas letras. Mas se começam a aparecer letras de uma cor e nelas está escrito outra cor, por exemplo, se aparece uma palavra escrita A-Z-U-L, azul, mas a palavra está pintada com a cor vermelha, os nossos dois sistemas eles entram em choque. Automaticamente a gente quer dizer uma coisa, mas a gente está vendo outra, e aí a gente para, respira fundo, pensa e aí responde. É mais ou menos como funcionam os trava-línguas também. A gente tenta raciocinar no que está fazendo, acionando o sistema racional ou manual.
Então a mesma coisa pode acontecer quando nós, em uma sociedade, temos conflitos que Joshua Green chama de, em vez de intracranianos, conflitos intercranianos. Pessoas que têm modo automático de resolver os conflitos diferentes e que dão soluções diferentes para esses conflitos. Por exemplo, um árabe que acha que uma mulher deve ser tratada de uma forma, porque a cultura dele se desenvolveu daquela maneira, e um português, um espanhol, um brasileiro que acha que a mulher deve ser tratada de uma forma diferente. Como lidar com esses conflitos que naturalmente surgirem se nós aplicarmos o chamado método automático, utilizarmos os sistemas automáticos que nós temos para solucionar os conflitos, nós não conseguiremos solucionar os conflitos. E aí se diz, é aí nesse ponto que assume importância a filosofia do direito e que nós podemos acionar o chamado método manual, racional, de tentar encontrar uma teoria que explique esses sistemas. O Joshua Green defende uma das soluções para isso seria a filosofia utilitarista. E a filosofia utilitarista tem sido muito competentemente defendida por ele. Talvez o utilitarismo seja fazer o maior bem para o maior número de pessoas, seja uma consequência, esse renascimento do utilitarismo seja uma consequência também da neurociência. Há um neurocientista português muito famoso chamado Antônio Damasio, que diz que nós temos uma tendência natural a valorizar, e aí com isso ele meio que borra aquela diferença definida por David Hume entre o mundo do ser e o mundo do dever ser, o mundo dos fatos e o mundo dos valores. E o Damasio diz que quando nós temos uma situação que nos leva à chamada homeostase, a um equilíbrio que propicia o surgimento da vida e a manutenção da vida, nós tendemos a valorar isso como algo bom. O que nos dá prazer, nós tendemos a valorar como algo bom. E aquilo que nos dá sofrimento, que nos dá dor, nós tendemos a valorar como algo ruim. E isso seria algo fruto do próprio processo de seleção natural. Então, a neurociência tem propiciado até esse renascimento da filosofia utilitarista, como disse, borrando um pouco essa fronteira que existe entre o mundo dos fatos e o mundo dos valores. Mas há também outras formas, além do utilitarismo, de tentar solucionar esse dilema, de tentar solucionar esses problemas. O importante, e com isso já me encaminho para a conclusão da minha rápida exposição,